de Gênesis 39, a gente vai ler só um versículo, Gênesis 39, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Só essa parte aqui mesmo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Queridos, certamente é um desejo do nosso coração, um desejo de cada ser humano ser próspero, ser abençoado, ter a prosperidade em nossas vidas. E sabemos que a prosperidade ela não consiste somente nos bens materiais, mas a prosperidade está na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. A prosperidade de Deus ela é muito mais ampla, ela está em todos os sentidos, na paz de espírito. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos prospera, o Senhor nos abençoa o nosso caminho. E tem uma questão que de fato, para que você tenha essa prosperidade na tua família, nos teus relacionamentos, na tua vida material também, é necessário que o Senhor esteja contigo. Como escreveu Salomão no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha também aquele que está ali vigiando. O Senhor precisa estar à frente da nossa vida, guardando, construindo a nossa casa, construindo nossos relacionamentos, cuidando da nossa vida. E é exatamente isso que fala o texto de Gênesis 39, que o Senhor estava com José de modo que este prosperou. E é um contexto interessante que a gente observa na vida dele, porque ele passou por várias adversidades. José passou por vários conflitos, várias situações de injustiça. Ele foi o 12º filho do seu pai Jacó. Jacó teve também, depois dele, Benjamim, e ele teve também uma irmã, Diná. Daí então você tem essas 12 tribos de Israel, e a palavra do Senhor fala também que ele nasceu de uma forma milagrosa. A sua mãe era uma mulher estéril. E é interessante como essa história se repete na Bíblia. A mesma coisa aconteceu com Sara, e o Senhor ele faz isso. Ele faz de uma forma extraordinária. Acontece que a mãe de José morreu quando ele era muito jovem ainda. No parto de Benjamim, ela teve uma complicação e ele acaba perdendo a sua mãe. Então, esse jovem começa a viver situações de frustrações, dificuldades, ainda muito jovem. E ele tinha o carinho do seu pai, a atenção do seu pai. A palavra de Deus fala que ele era amado, né, por Jacó, e que Jacó amava José mais do que todos os outros. Isso causava um ciúme na vida deles. Talvez você que teve irmãos, né, passou por isso. Não, meu pai ama mais a minha irmã, o meu irmão, né? Quantos aqui tem irmãos aqui, né? Tem irmãos. Né? Em algum momento talvez você passou por isso. Né? Ou até hoje, né? Ah, o pai gosta mais do fulano, da fulana, né? E talvez você também que tem mais de um filho, também já passou por isso. Passa por essa situação, né? Eu ouço lá em casa sempre isso, né? Ouço meu filho falando isso aí, pai, você mima muito essa menina, né? Não sei, eu acho que não mimo tanto assim, né? Mas enfim, a verdade é que isso causava um ciúme no coração deles. E José tinha no coração o desejo de agradar a Deus, de obedecer aos seus mandamentos, também o desejo de ser fiel ao Senhor, mas ele não tinha simpatia dos seus irmãos. E todas as vezes que eles se encontravam, havia ali uma situação difícil, e ainda mais quando ele conta aos seus irmãos sonhos proféticos que ele teve. Ele passa a ser mais odiado ainda. E diante de tudo isso, os seus irmãos desejam matá-lo. Eu tenho certeza que você aqui, quem tem irmãos, já brigou com o teu irmão, com a tua irmã, né? Mas eu imagino que nenhum de vocês sentiu o desejo de matá-lo. Espero, né? Espero que não. Mas aqui, a palavra de Deus nos fala que eles desejaram matá-lo. Eles tinham um ódio terrível, uma inveja, um ódio dele. E aí a gente fica pensando, né? Porque se o Senhor estava com José, se o Senhor era com ele, por que ele passou tantas aflições? Ele foi vendido como escravo, depois
ele foi preso injustamente, mas a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. Tem algo que me chama muita atenção na Bíblia, na palavra de Deus, e que a gente precisa aprender com aquilo que a palavra nos fala, que é exatamente o que tinha de especial na vida dessas pessoas. Quando eu olho para Abraão e eu fico pensando, Deus chamava Abraão de amigo. Imagina, né, cada um de nós aqui, ouvir do próprio Deus, né, que somos amigos de Deus. Olha que coisa extraordinária. E aí depois a gente ouve sobre Davi, e Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que essas pessoas tinham de tão especial? E o que José também tinha de extraordinário, que chamava a atenção de Deus, para a gente ouvir o relato de Moisés falando, e o Senhor estava com José. Tem 4 aspectos, 4 pontos aqui, que eu coloquei aqui para a gente conversar nessa noite, que me chamou muita atenção, e o primeiro deles é que José estava disposto a obedecer e a honrar o seu pai. Ele não tinha mais a oportunidade de honrar sua mãe, mas ele tinha no coração o desejo de honrar a Deus por meio da obediência a seu pai. Em Gênesis 37, quero que você acompanhe na tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta em Gênesis 37, no versículo 2, começa a falar da família de Jacó, e daqui a pouco Moisés muda e fala, quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, e aí ele conta uma situação inusitada, ele diz assim, e contava o seu pai a má fama deles. Quem já contou a má fama aí dos seus irmãos para os pais, né? Talvez você pense assim, poxa, mas esse cara era um X9, né? Um dedo duro, ficava contando o que acontecia. A verdade é que o coração de José tinha uma integridade, e ele não compactuava com a ação dos seus irmãos. E por isso ele denunciava o pecado deles, denunciava a maldade, a injustiça dele para os seus irmãos. Ele tinha no coração um desejo de que eles também servissem a Deus da mesma forma. E ele honrava o seu pai. Apesar dele, ainda muito jovem, já ter um entendimento de que valia a pena honrar a Deus por meio da obediência a seu pai. A palavra do Senhor nos fala, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, sobre esse mandamento com promessa. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu falava sobre isso ontem com os jovens, os adolescentes aqui presentes, no culto de adolescentes, e a gente fica pensando e procurando fórmulas, as pessoas ali, buscando talvez situações, de que maneira eu posso prosperar, de que maneira eu posso ser abençoado, e a Bíblia nos fala. Ela nos fala primeiramente, honra teu pai e tua mãe. Então você vai ter uma vida abençoada, próspera, tudo te vai bem, e você vai viver longos anos sobre a terra. Então são aprendizados para a nossa vida, e José já tinha isso no coração. Ele já tinha esse entendimento, ele estava disposto a honrar o seu pai, ainda que a atitude dele fosse de encontro à atitude dos seus irmãos, ainda que eles deixassem de falar com ele, porque ele tinha um propósito de honrar o seu pai. E isso já era algo que ele guardava como um princípio inegociável. E talvez os seus irmãos não compreendiam, não tinham esse entendimento, não tinham essa percepção, e ele permanece fiel ao Senhor. O segundo ponto que nos chama a atenção, você pode continuar lendo ainda em Gênesis 37, no versículo 3, José permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante de condições e situações adversas. Ele buscou honrar a Deus, mesmo quando ele passou por privações. A Bíblia fala que Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, né? Em outra versão fala de várias cores. E os seus irmãos, né, viram que o pai gostava mais ali de José, ficaram com ciúme dele, odiaram e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Já tinha uma dificuldade de fato para falar com ele. E aí José conta para eles um sonho. Ele diz assim, olha, eu tive um sonho, né? E esse sonho aqui, ele era o seguinte, lá no versículo 7 do capítulo 37, diz assim, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.
E nesse momento, seus irmãos amaram esse sonho, ficaram felizes. Pô, cara, quer dizer então que tu vai reinar sobre nós e a gente vai se curvar a você? É isso que tu está dizendo? Se eles já tinham ódio de José, agora de fato eles odiavam ainda mais. Porque agora eles ouviam uma mensagem de José, colocando ele em uma condição de exaltação, ainda que ele não se exaltasse. Mas ele traz esse sonho como uma revelação. Até o momento, talvez, nem mesmo ele tinha esse entendimento. E depois ele diz que teve um outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E seu pai, Jacó, o repreende, diz: que sonho foi esse? Será que eu e sua mãe vamos nos curvar também, juntamente com os teus irmãos, diante de você? Tiveram ciúme deles ali naquela situação, mas o pai refletia sobre tudo aquilo. Chega um ponto em que, certa ocasião, ele vai visitar os seus irmãos ali no campo, ali quando eles estão pastoreando ali o rebanho do pai, e quando ele chega, é aquela festa, eles ficam muito felizes de receber José, né, e diz assim: cara, o que a gente vai fazer com esse cara? Aí começa aquela conversa: vamos matar. Não vamos matar nosso irmão, não vamos sujar, né, a nossa mão com o sangue do nosso irmão, porque isso não seria bom, né? E Rúben tenta livrá-lo, diz assim: pô, tem uma ideia top, vamos jogar ele dentro de um poço. Né? Então, assim, para a gente perceber as circunstâncias que ele já passava. E depois disso, ele passa por essa situação ali. Rúben pensava em devolvê-lo a seu pai, né? Não queria o mal para ele. E depois disso, Judá tem uma ideia e diz assim: vamos vender ele como escravo, a gente ganha uma grana, não precisa matar, não vamos sujar nossas mãos. Vende ali ele para mercadores ismaelitas, e eles matam um bode, mergulham o sangue ali, a túnica, entregam para o pai e dizem: achamos isso aqui. Ele diz assim: isso aqui é a roupa de José, a túnica de José. E ele fica triste, ele fica ali desolado, e naquele momento então ele passa a ter um sofrimento muito grande, porque ele perdeu o filho que ele amava. Depois disso, a vida de José começa a mudar completamente. Antes, ele era um filho amado, apesar de não ter admiração dos seus irmãos, mas agora ele se torna um escravo, se torna uma mercadoria. E acontece que os midianitas ali venderam ele ali no Egito, a Potifar, que é um oficial de Faraó, o capitão da guarda. E naquele momento, por causa desse ciúme, por causa dessa circunstância, ele é traído pelos seus irmãos, ele perde a liberdade, ele se torna um escravo, mas diante de tudo isso, ele permanece fiel ao Senhor. Ele permanece fiel ao Senhor. E talvez a gente, em algumas circunstâncias, temos uma percepção de fidelidade a Deus até equivocada. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, quando a gente tem uma conta bancária que está ali, né, boa, quando a gente está numa boa condição de saúde, parece mais fácil ser fiel ao Senhor. Mas há momentos em que passamos por privações financeiras, há momentos em que perdemos a nossa saúde, há circunstâncias em que perdemos o relacionamento familiar, e nessa hora, conseguimos nos manter fiel ao Senhor? Conseguimos entender que existe um processo de Deus acontecendo e que toda aquela circunstância é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E nessa circunstância é provável que alguns se afastem do Senhor e até culpem a Deus por isso que está vivendo, por aquele mal que foi acometido, por que Deus deixou acontecer isso comigo, e algumas circunstâncias que a nossa limitação humana, a nossa capacidade não compreende. Mas José, mesmo muito jovem, conseguiu compreender o propósito de Deus, porque ele permanece fiel ao Senhor. Ele reconhecia a mão de Deus diante da provação, e por isso Deus estava com José. Um outro ponto: José honrava as autoridades. A palavra do Senhor nos fala ainda em Gênesis 39, que o Senhor estava com José ali no versículo 2 que a gente leu, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, Potifar, que é o oficial da guarda de Faraó. Ele se agradou tanto dele, de José, que colocou ele como administrador de tudo. Ele cuidava de todas as coisas, e o Potifar ficava tranquilo, porque sabia que tudo que ele colocava a mão prosperava. Todas as coisas que ele fazia era abençoado, porque o Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia era bem sucedido.
Acontece que, numa determinada circunstância, ele vai ter alguns problemas. Ele era um jovem atraente, assim como Will, por exemplo, né, um jovem que chamava a atenção, e por conta disso, a mulher ali de Potifar começa a tentar seduzi-lo, e ela faz isso por várias vezes, mas não consegue, porque ele é fiel ao Senhor, ele é fiel também ao seu senhor, né, do qual ele está trabalhando, Potifar. Ele tem o cuidado de honrar as autoridades, e em uma outra circunstância ele está sozinho com ela, e ela tenta agarrar ele à força, e ele foge. Pensa num cara crente, esse José, cara muito crente. Ele vai embora, porque ele não queria pecar contra o Senhor, e nem pecar contra aquela autoridade constituída por Deus. E depois disso, a mulher de Potifar conta a história, fala que ela foi insultada por José, José é preso injustamente, vai para a prisão, e sabe o que acontece com José na prisão? O Senhor estava com José. O Senhor estava com José na prisão, por quê? Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a tua fidelidade a Deus. Não importa se você está numa condição, se você está numa cidade, se você está em outra, não importa qual seja a situação, se o Senhor estiver contigo, nada te faltará. E ele estava ali, e daqui a pouco ele também honra aquela autoridade que está ali, aquele carcereiro, e o carcereiro, a palavra fala que ele estava ali, né, numa condição em que ele achou graça aos olhos daquele carcereiro, ele começa a cuidar de tudo, as coisas começam a ficar organizadas até na prisão. É impressionante. Aonde ele vai, a bênção está. Ele passa a cuidar ali daquela prisão, daquela situação toda ali, e mesmo nessa condição, o Senhor era com ele, o Senhor estava ali abençoando a vida dele. Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 13, tem um texto extraordinário da palavra do Senhor para as nossas vidas, que é um aprendizado para todos nós, que fala sobre o respeito às autoridades. Romanos 13, versículo 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando-se contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É impressionante porque a palavra de Deus fala que não é algumas autoridades que são constituídas por Deus, são todas. Inclusive aquela autoridade que a gente não votou, aquela autoridade que a gente sabe que desonra a palavra de Deus, também foi constituída por Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, uma autoridade constituída por Deus. Todas as autoridades governamentais e as demais foram constituídas por Deus. E ele fala que devemos honrar, devemos respeitar, devemos nos submeter. É lógico que em uma condição em que essa autoridade ela estabelece uma lei, uma regra que ofende a palavra de Deus, você está livre para não acatar essa lei, para não obedecer essa circunstância. Assim, quando houve um decreto do faraó para que as parteiras matassem ali os filhos dos hebreus, elas não cumpriram, porque aquilo ofendia a santidade de Deus, ofendia os mandamentos de Deus. Mas em outras ocasiões, em todas as outras, precisamos honrar as autoridades. E ele ainda fala para a gente o seguinte, que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, está se rebelando contra Deus. E ainda mais, traz maldição sobre si. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 7, ele escreveu o seguinte, ele disse: lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Agora uma mensagem para a igreja relacionada à liderança dentro da igreja. Eles observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eles olha para o teu líder, observa de que maneira ele procede, tenta fazer igual e verifica que isso vai ser bom para a tua vida. Observa os frutos que eles têm. E depois no versículo 17, eles obedeçam, no mesmo capítulo 13 de Hebreus 17, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Por isso, além de honrar pai e mãe, que é um princípio básico da nossa vida, precisamos também honrar as autoridades. Você quer ser próspero, quer ser abençoado? Honre as autoridades, honre seus líderes, honre os seus pastores, honre as pessoas a quem Deus te colocou sobre autoridade, sobre a tua vida, honre também aquele seu chefe, que talvez você não tenha muita afeição, mas o honre, e Deus vai te honrar também, porque é um princípio de autoridade estabelecido por Deus, e se é um princípio de Deus, a gente não questiona, a gente obedece, e esse era o entendimento de José, ele tinha esse entendimento desse princípio de autoridade, tanto seja na casa de Potifar, seja no cárcere, o Senhor estava com José. Um outro ponto, quarto ponto que eu observei na vida de José, é que ele perdoou os seus irmãos. Lá em Gênesis 40, a gente vai observar que quando ele estava no cárcere, ele passou por algumas situações e estavam com ele 2 outros prisioneiros, né? A palavra fala que o copeiro do rei e o padeiro também estavam lá, eles ofenderam o rei em algum momento e o rei mandou eles para a prisão. Só que chegando lá, eles têm um sonho e daqui a pouco eles contam esse sonho e Deus dá a revelação para José, e José fala para o copeiro, olha, daqui a 3 dias tu vai voltar a servir o rei, tu vai voltar a colocar a taça na mão dele. E para o padeiro fica animado, pensa assim, poxa, isso aí vai ser uma resposta boa para mim também. Fala, cara, tu vai ser enforcado, tu vai morrer. Daqui a 3 dias também. E as duas coisas acontecem exatamente como Deus determinou. E José fala para o copeiro, olha, quando tu estiver lá servindo o faraó, fala bem de mim. Dá uma indicação ali para mim, né? Quem sabe eu posso ajudar em alguma coisa ali. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Não era para que ele fosse colocado de repente em situação de liberdade por um outro homem, o próprio Deus o tirou de lá, e ele fica ali, talvez qualquer um de nós ficaria revoltado, cara, eu ajudei esse cara, eu interpretei o sonho dele, ele nem se lembra de mim. Depois de um tempo, o faraó tem sonhos, e esses sonhos o inquietam. A Bíblia fala que esses sonhos ali que ele teve, vai trazer para ele uma situação de preocupação, porque ali no capítulo 41, você pode acompanhar, fala que primeiro sonho, ele estava diante do rio Nilo, e saíram então 7 vacas belas e gordas, e logo depois veio 7 vacas magras, né? A gente até fala isso aí quando está numa situação meio difícil, né? Cara, está na época das vacas magras, né? E aí, essas vacas magras e feias, elas devoram, né? Deve ter sido um sonho terrível, né? Devora ali as vacas gordas, e depois ele acorda assustado e tem outro sonho, que ele sonha também com uma situação muito inusitada, onde ele tem ali a percepção de 7 espigas de trigo que nascem ali graúdas e bonitas também, no mesmo pé, e depois brotam 7 espigas feias, mirradas, e essas espigas devoram as outras espigas. A gente pensar em vaca devorando vaca é mais fácil, né? Mas pensar em espiga devorando espiga, né? A gente fica meio pensando assim, como é que é isso? Mas enfim, né? E nesse sentido, o faraó manda chamar os seus magos para interpretar o sonho, para falar do que estava acontecendo, e nenhum deles consegue dar uma revelação. E aí o copeiro lembra, rapaz, tem um cara, eu estava na cadeia, esse cara aí revelou meu sonho, e disse que eu estaria de volta servindo o faraó, servindo o rei, e deu certo, aconteceu. Aí o rei diz, cara, manda chamar esse cara então, quero conversar com ele. E Deus dá a revelação do sonho. Deus fala para ele assim, olha, esse teu sonho é um só, e tu sonhou 2 vezes porque Deus já determinou que isso vai acontecer, Ele já deu tempo para isso acontecer. Essas 7 vacas gordas aí, as 7 espigas, representam a mesma coisa, são 7 anos de fartura, de prosperidade no Egito, mas logo em seguida virão 7 anos de fome. Então você precisa ter um administrador, uma pessoa sábia que possa guardar esses alimentos aí, guardar o trigo para o momento de dificuldade, né? No momento em que tiver uma situação difícil, você vai ter mantimento, e ele faz isso. Então o faraó olha e diz, cara, não tem ninguém mais sábio, ninguém mais capaz do que você, e coloca ele como governador de toda a terra do Egito. Um cara que chegou como escravo,
um cara que foi preso injustamente, agora ele se torna autoridade. Ele só está abaixo de Faraó. E nesse sentido, Deus cumpre um propósito na vida dele. Cumpre um propósito também de trazer livramento para o povo de Israel. E com tudo isso, ele passa a se tornar esse administrador. Ele passou 13 anos numa dificuldade muito grande. Ele foi preso, ele se tornou escravo, depois foi preso. E agora, com 30 anos de idade, ele se torna governador. Acontece que houve também uma grande fome, né, em toda a terra, e houve também na terra de Canaã. O capítulo 43 fala sobre isso, e diz que os seus irmãos desceram até o Egito para comprar o trigo. E aí ele dá de cara com os irmãos dele. Ele estava totalmente diferente, né, provavelmente já aculturado ali com as vestimentas do Egito. Ele estava completamente diferente, eles não o reconheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. E naquele contexto, então, eles chegam e se curvam diante dele com o rosto em terra, cumprindo aquele sonho que ele teve. O Senhor estava mostrando para ele, naquele momento, qual era o propósito daquele sonho. E José, ele sabia, né, que, olhando com uma ótica humana, todo o sofrimento que ele passou, imagine, ele era amado pelo seu pai, agora ele está longe do seu irmão amado. Ele não tem o amor dos seus irmãos, mas ele está longe da convivência deles também. E ele passou um problema grande, se tornou escravo, foi preso, e tudo isso aconteceu por culpa dos seus irmãos, por causa do ódio que eles sentiam, por causa da inveja que eles tinham. E talvez esse seria o momento que qualquer um de nós poderia usar como vingança. Porque imagina, nós estávamos numa condição, imagina você numa condição de governador, e agora os teus irmãos que fizeram mal para ti, estão diante de você. Talvez ele tivesse pensado em uma canção, Raoni. Talvez ele pudesse cantar aquela canção que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Né? Mas ele não falou que a vitória dele teve sabor de mel, ele não cantou nenhuma canção, ele escolheu perdoar. A dignidade desse homem é extraordinária, porque certamente qualquer outra pessoa, ou muitas pessoas na mesma condição, iriam se vingar, iriam ter uma ação completamente diferente, mas ele decide no seu coração perdoar, porque de fato ele tinha o desejo e tinha compreendido que tudo aquilo que aconteceu foi um propósito de Deus. Tanto é que em Gênesis 45, versículos 7 e 8, ele vai falar isso. Depois dele se revelar aos seus irmãos, ele diz o seguinte: Deus me enviou à frente de vocês, para lhe preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, olha só a condição dele, mas sim o próprio Deus, e ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de toda a terra do Egito. Ele diz, cara, isso foi o propósito de Deus. Tudo isso que ele passou. E diante disso, talvez a gente fica pensando aquilo que temos passado. Algumas injustiças, talvez, algumas circunstâncias que nós não compreendemos, e a gente fica indignado e fica preocupado, e às vezes até pensando, poxa, mas que injustiça. Mas José compreendeu que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele estava vivendo. E a maneira que ele vai decidir no seu coração é que faz toda a diferença. Ele decidiu não guardar ali mágoa no seu coração. Ele decidiu perdoar. E certamente também por isso o Senhor estava com José. Porque ele entendeu o perdão. Ele compreendeu que, ainda que ele tenha sido injustiçado, ele tinha um propósito de Deus em tudo aquilo. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu algo que é muito interessante sobre esse assunto. Ele disse: não podemos administrar as circunstâncias que nos cercam, mas podemos administrar os nossos sentimentos. Não podemos administrar o que fazem contra nós, mas podemos decidir como vamos reagir a essas ações. Isso cabe a nós. Isso cabe a cada um de nós decidir. E olhando para dentro de nós, como é que está o nosso coração? A gente está guardando mágoa das pessoas ou a gente decidiu perdoar? Há uma situação e uma condição para cada um de nós que servimos ao Senhor.
nós precisamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, nós também não seremos perdoados. E o Senhor nos ensinou de uma forma extraordinária, porque Deus, que foi ofendido por nós, Ele envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que eu e você possamos ser perdoados. Ele perdoou os seus ofensores até o último momento. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele amou a cada um de nós de uma tal maneira, de uma forma extraordinária, que nos fez perceber que o caminho do perdão é aquilo que agrada a Deus. E que o rancor, que toda a situação talvez de ódio, só traz mais ódio, e José entendeu isso. E com essa condição ele passou a ter paz no seu coração e ainda mais honrar o Senhor. Para concluir, passado esses 22 anos, esse tempo que ele ficou na prisão, o tempo que ele administrou ali a terra do Egito, depois os outros 2 anos em que ele recebeu seus irmãos e seu pai, ele teve o privilégio de reencontrar o seu pai Jacó. E a Bíblia diz que eles se abraçaram e tiveram um momento ali de comunhão, e ali naquela situação Israel pode dizer para José que agora ele podia morrer porque viu o rosto do seu filho, e ele ainda conviveu um tempo com ele. Talvez a gente não compreenda as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, mas a gente pode entender algumas lições. Deus estava com José porque ele estava disposto a honrar o seu pai. Deus estava com José porque ele, mesmo diante das condições mais adversas, ele permaneceu fiel ao Senhor. E ainda quando ele teve uma outra situação de injustiça, ele escolheu honrar as autoridades. E por fim, mesmo sendo injustiçado, ele escolheu perdoar. Que essa seja a nossa atitude, porque se tivermos a mesma atitude que José teve, o Senhor também será conosco, assim como foi com José. Amém? Vou convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos e meditar nessa palavra, naquilo que Deus tem falado conosco. Sabemos que não é fácil. Talvez a gente possa querer se justificar e colocar situações, mas Deus nos chama hoje para um arrependimento. Deus nos chama para que nós possamos de fato entender que necessitamos colocar a nossa vida e o nosso coração diante dEle. Eu não sei qual é a condição que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus pode restaurar os teus sonhos. Deus pode restaurar o teu relacionamento com a tua família. Deus pode mudar a condição que você está vivendo. Deus pode te dar paz no teu coração. E o Senhor nos fala ao nosso coração de uma forma muito direta. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. E talvez a gente tenha tentado viver em alguma circunstância de acordo com a nossa própria vontade. O Senhor nos diz: entrega o teu caminho a mim, entrega o teu caminho ao Senhor e mais Ele fará.